Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil identifica as 10 vítimas do desabamento de um paredão de pedras em Capitólio, Minas Gerais. A situação é de emergência em 145 cidades mineiras por causa da chuva. No centro-oeste do estado, o risco de rompimento de uma barragem deixa moradores em alerta máximo. O sistema de dados do Ministério da Saúde completa um mês com instabilidades enquanto se multiplicam as infecções pela Ômicron. A Covid provoca o afastamento de funcionários de diversos setores da economia. O Ministério da Saúde orienta 5 a 10 dias de quarentena para pacientes infectados. Nos Estados Unidos, hospitais têm recorde de internações de crianças e adolescentes por Covid. Pesquisadores descobrem o fóssil de um réptil marinho de 10 metros e milhões de anos. O nascimento de quíntuplos mobiliza um hospital em São Paulo. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Civil identificou as 10 pessoas que morreram no desabamento de um paredão de pedras no Lago de Furnas, na cidade mineira de Capitólio. Todos os corpos foram liberados do IML de Passos, em Minas Gerais. Eles foram reconhecidos inicialmente pelas famílias das vítimas e pelo material genético. A Marinha e a Polícia Civil abriram inquéritos para investigar a queda do paredão. Outras diligências serão adotadas nos próximos dias. Iremos tanto sobrevoar por drone, não deu para ser feito pelo clima, né? Estava chovendo. Iremos com embarcação também. Convidamos um geólogo a participar do inquérito policial, porque nós precisamos de expertos. Todos os esforços serão somados, visando a verificar se houve responsabilidade de terceiros, responsabilidade humana. 2 vítimas foram enterradas em Sumaré, no interior de São Paulo. Maicon Douglas Daosti, de 24 anos, e a namorada dele, Camila Silva Machado, de 18 anos. Pensa num menino meigo, carinhoso, um menino bom, um menino educado, que por onde ele passava, ele levava um mutirão de gente atrás. Não sei nem como dizer, porque vai ser muito difícil caminhar sem ele, né? Nada vai trazer ele de volta mais. A última vítima a ser identificada foi a mãe de Camila, Carmen Pinheiro da Silva, de 47 anos. Dos 10 mortos, 4 eram de uma mesma família daqui de Serrania, no sul de Minas. A prefeitura cedeu o poliesportivo para o velório e decretou luto de 3 dias. Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, a mulher dele, Marlene Augusta, que tinha 57 anos, o filho Giovanni, de 37, e o neto, Giovanni Gabriel, de 14 anos. Os corpos chegaram à tarde. Praticamente toda a comunidade de Serrania, cidade de 7 mil habitantes, compareceu para se despedir da família Teixeira. O clima foi de comoção. Johnny, sobrinho do seu Sebastião e primo do Giovanni, fez o reconhecimento dos corpos. Começamos a ver, né, a tragédia por WhatsApp e tal. A gente nunca pensa que é com a gente. Quando deu umas 5 horas da tarde, falaram, não acreditei. Mas acabou que tivemos que ter força para vir acompanhar toda a situação, né? O corpo do adolescente foi coberto pela bandeira de um projeto social que ele frequentava desde os 5 anos de idade. De toda uma vida dentro do futebol, e essa tragédia nos tirou, né, nosso jogador, e nos deixa muito triste com isso. Em São José da Barra, em Minas Gerais, parentes e amigos se despediram de um outro primo da família, Tiago Teixeira da Silva, de 35 anos. É um pedaço da gente que se vai, uma dor muito grande, né? Que só Deus para poder dar a força e amenizar tudo. Também morreram no acidente o piloto da lancha, Rodrigo Alves, de 40 anos, e Júlio Borges Antunes, de 68 anos. Os 10 mortos estavam na mesma lancha, essa com todo azul que vemos nas imagens, uma das muitas que fazem passeios pelo Lago de Furnas. O acidente aconteceu no sábado, por volta do 12:30. Esta foto, tirada quando o passeio começou, auxiliou nas buscas e na identificação dos mortos. No fim de semana, a Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do acidente e que o ordenamento do espaço aquaviário, onde houve o acidente, é de responsabilidade da Prefeitura de Capitólio. O prefeito da cidade, Cristiano Geraldo da Silva, disse que nunca foi feita uma análise geológica dos paredões e que nunca ocorreu nenhum acidente desse tipo no local. A área dos cânions permanece interditada. O governador Romeu Zema, do Novo, esteve na região na tarde de hoje e afirmou que o Estado vai fazer uma análise técnica em toda a área. Sabemos, a partir de agora,
que é uma região sujeita a risco e que vai merecer análise técnica de geólogos, de pessoas que podem fazer uma análise e colocar ali um nível de risco aceitável ou não. Nós queremos viabilizar e vamos turismo com segurança. Eu não sou nenhum especialista nessa área, mas eu quero deixar claro que o que aconteceu ali é algo inédito. E quando cai um raio, quem que é o responsável? É o prefeito? Subiu para 145 o número de municípios em situação de emergência por causa das enchentes em Minas. A chuva não para e o aguaceiro segue provocando estragos na região metropolitana de BH. O Rio das Velhas transbordou em Raposos e isolou parte do município. A ponte de acesso está encoberta. Casas inteiras praticamente sumiram com a inundação. Eu perdi tudo, igual todo mundo perdeu lá embaixo. E nós estamos aí pedindo a Deus, né, para a chuva parar, para dar a gente um pouco de tranquilidade. Em Nova Lima, o distrito de Honório Bicalho também foi atingido pela cheia do Rio das Velhas. A Daniele, que tem um sacolão e um supermercado, ainda não conseguiu contabilizar o prejuízo. Perdemos tudo, a situação está terrível mesmo. Ruas e avenidas de Sabará estão completamente tomadas pela lama. Neste bairro aqui em Betim, 72 famílias tiveram que deixar as casas que foram tomadas pela água que saiu de uma represa próxima daqui. Com a chuva persistente, as equipes de resgate se mantêm em alerta. É importante que estas pessoas deixem esses imóveis que encontram-se em área de riscos. Esses imóveis já foram mapeados pela Defesa Civil. Uma pessoa morreu soterrada em Betim no sábado à noite, depois de um deslizamento de terra. Em Belo Horizonte, uma mulher de 42 anos morreu ontem, depois que um muro de arrimo não suportou a pressão da água e caiu atingindo a parede do quarto onde estava a vítima. Hoje, um deslizamento de terra causou a interdição de parte da Avenida Antônio Carlos, uma das principais da capital. Em São Joaquim de Bicas, o rio Paraupeba transbordou e a prefeitura decretou estado de calamidade pública. O Paraupeba também subiu em Joatuba e já atingiu várias áreas da cidade. Em Mário Campos, a água encobriu galpões e moradores ficaram ilhados. A água também invadiu este supermercado em Brumadinho. Perdemos praticamente tudo, todo o nosso depósito, na parte de baixo foi invadido por água, perdemos equipamentos, o prejuízo foi para muito mais de R$500 mil. Em todo o estado, 145 municípios estão em situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, só nos primeiros 10 dias deste ano já são quase 1.700 pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa da chuva. Em Dores de Guanhães, no Vale do Rio Doce, 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas depois que um talude desabou sobre várias residências. Nós estamos acompanhando, junto com as forças de segurança, a Defesa Civil do Estado, esse cenário de guerra que está acontecendo em Minas Gerais. Nós estamos fazendo todo esse trabalho de levantamento para que essas estruturas públicas, vias, ruas, avenidas, pontes, venham a ser recuperados o quanto antes. Só em Minas Gerais, há mais de 100 pontos de interdição ou de bloqueios nas estradas. Uma família morreu soterrada. No meio de muita lama, os bombeiros encontraram partes do carro em que viajavam 5 pessoas. Todos os corpos foram localizados. Parentes ajudaram a identificar 2 deles. Ana Santos, de 3 anos, e da mãe dela, Deise. Também estavam no carro o pai de Ana, Henrique dos Santos, o irmão dela, Vitor, de 6 anos, e um parente, Giovanni Ferreira. Eles saíram no sábado de Paula Cândido em direção ao aeroporto internacional em Confins. A família avisou aos parentes que ia pegar um desvio porque a BR-040 estava bloqueada. Em um trecho de estrada em Brumadinho, houve um deslizamento que atingiu o carro. Nas imagens do Globocop, é possível ver o caminho feito pela terra.
O carro foi arrastado por cerca de 400 metros. Toda a escavação inicialmente está sendo manual, tem muitos galhos, muitas árvores no local. A gente está cortando também essas árvores. Minas Gerais está com 106 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais. Até às 7 da noite, o balanço da Polícia Militar Rodoviária apontava 80 pontos de interdição parcial e 26 pontos de interdição total no estado. Este trecho da BR-381, que liga Minas Gerais a São Paulo, ficou mais de 5 horas interditado aqui em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte, por causa do risco de transbordamento do rio Paraopeba, que cruza a rodovia. Olha só a altura que a água chegou, ela está batendo na fiação da rede elétrica. Só agora, às 3h30 da tarde, parte da rodovia foi liberada. Qualquer sinal de situação que gere risco, a ponte pode ser interditada novamente, principalmente porque as chuvas não pararam e o nível do rio pode continuar subindo. Mais cedo, o congestionamento foi longo nesse trecho. Itamar saiu de Cana Verde, no sul do estado, ao meio-dia de ontem. Ele, a esposa, a filha e uma neta levaram 28 horas para percorrer 185 quilômetros. Não achamos hotel, não achamos nada para dormir, dormimos no carro. Meio-dia, que nós conseguimos lá para frente, dentro da cidadezinha ali, que nós conseguimos uma pensãozinha para cochilar. Eu acordei com a boa notícia que liberou. A Polícia Militar Rodoviária emitiu um alerta nas redes sociais, orientando os motoristas a só pegar rodovias em caso de muita necessidade. Nós temos possibilidade real, né, de deslizamentos de terra, de quedas de barreira. Nós passamos para que a população ela apenas utilize em último caso. E caso venha a utilizar as rodovias de Minas Gerais, que tenha atenções redobradas. Cidades do centro-oeste de Minas Gerais estão em alerta máximo por causa do risco de rompimento de uma barragem de água. O primeiro alerta de que a barragem do Rio São João pode entrar em colapso foi no domingo à tarde. As chuvas elevaram o nível do rio para 5 metros e a água começou a passar por cima do vertedouro e gerou uma erosão nas laterais. A barragem do Carioca está localizada entre as cidades de Pará de Minas e Conceição do Pará, a 123 quilômetros de Belo Horizonte. A indústria têxtil Companhia de Tecido Santanense usa a água acumulada na barragem para a produção de energia elétrica. A unidade fica no Rio São João, que é um afluente do Rio Pará. Em caso de rompimento, a água do São João chegaria ao Rio Pará, que já está cheio. Distritos de Conceição do Pará e Pitangui podem ser atingidos. O Corpo de Bombeiros emitiu um alerta ainda no domingo. O Corpo de Bombeiros Militar de Pará de Minas orienta toda a população que se encontra nas proximidades do Rio São João e Pará, localizados logo abaixo a barragem do Carioca, que evacuem de forma imediata a área. O prefeito de Pará de Minas pediu para que a população ribeirinha deixasse as casas. Nós já verificamos que várias partes daqui, da parte de baixo, já inundou tudo. Nós pedimos a compreensão das pessoas que estão próximos ao ribeirão aqui do São João e também do Paciência para que desocupem suas casas. O risco do rompimento levou a Defesa Civil de Minas a transformar a Prefeitura de Conceição do Pará num posto de apoio onde eram coordenadas as decisões de retirada das famílias. 34 pessoas foram resgatadas só no domingo. As comunidades estão sendo monitoradas, são feitos contatos com os líderes comunitários, os quais estão recebendo as nossas informações, até o resgate ser feito pelas nossas equipes. Hoje de manhã, 200 pessoas ainda estavam ilhadas em 4 comunidades rurais por causa da cheia do Rio Pará. As águas atingiram uma comunidade terapêutica com 27 internos. Não tem como, não tem nenhum meio de acesso para sair. A água já está lá nos chalés de baixo, já invadiram tudo. O resgate só foi possível com o apoio do helicóptero do Corpo de Bombeiros, que trazia 4 pessoas em cada voo. O Narlon foi um dos resgatados. Fiquei com muito medo de morrer, não só eu, como todos que estão lá. Na garagem da prefeitura, no segundo andar do prédio, é onde foi montado o posto de apoio da Defesa Civil. Mas ele será desativado e retirado daqui, porque a água do Rio Pará já subiu tanto que está chegando aqui, ó, na garagem da prefeitura. O rio passa logo ali atrás, mas a água está subindo e a previsão é de que ela suba ainda mais. Pedindo para sair,
tirando os móveis, entendeu? O pessoal do comércio tirando, e todo mundo sendo monitorado e tirando e acompanhando, e arrumando abrigo para todas as pessoas. Comerciantes retiraram as mercadorias e fecharam as portas. E a gente está buscando os lugares mais altos para levar as coisas que a gente tiver condições de levar o mais rápido possível. E tá aqui, os comerciantes e os vizinhos um ajudando o outro e, se Deus quiser, o mais rápido possível a gente já está de volta. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que o nível do Rio São João diminuiu um pouco. Na manhã de hoje ela já reduziu o nível em 30 centímetros e continua o nosso monitoramento. Continuamos acompanhando não só ela como qualquer outra, porque o volume de chuva foi muito alto. A Companhia de Tecidos Santanense declarou que está acompanhando a situação da barragem. E nós estamos fazendo o monitoramento em tempo integral com as equipes da própria Santanense, né, aqui, lá, e repassando aos órgãos aqui a central que foi montada para que o pessoal fique informado em tempo real. Nas cidades mineiras atingidas pela chuva, voluntários e bombeiros se dividem entre o resgate e o acolhimento das vítimas. Ruas ou rios? É tanta água que muita gente precisou ser resgatada de barco e moto aquática, como a família do pequeno Matheus, que, assustado, chorou muito. Ele estava no colo do comandante Anderson, da Guarda Municipal de Betim, que se arriscou na enchente. Ao chegar, ele já veio no meu colo chorando muito, com medo realmente. E dói, né? Dói na nossa pele, sentir o que essas pessoas estão sentindo. Que Deus possa confortar o coração dessa criança, dessa família. Essa outra família estava ilhada em casa. Foi resgatada e atravessou no meio da correnteza com a ajuda do Robson e de amigos dele. O meu filho tem problema, não consegue andar direito, a correnteza está forte também. É uma sensação muito ruim, viu? Tendo que tirar as pessoas de dentro da sua casa com água até o pescoço. E assim, a gente fica assim muito entristecido porque são muitas famílias que perderam sua moradia nessa situação aqui. E a chuva não para, viu? Em meio a tanta tragédia provocada pela chuva, voluntários se espalham pelas cidades. Aparecem dispostos a estender a mão a quem está em perigo, a quem perdeu tudo, a doar alimentos, objetos. Neste ginásio aqui em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, a cada minuto chegam mais doações. É muita solidariedade, é muito carinho pelo próximo. O Rafael e a Amanda vieram com um carro cheio de alimentos e material de limpeza, tudo reunido por 11 amigos. Tantas pessoas que perderam tudo e a gente, de fato, não pode só assistir isso de casa, né? A gente tem que vir aqui e dar um pouquinho do que a gente tem. O Reginaldo foi para baixo de chuva ajudar os caminhoneiros parados há 45 horas na BR-040, bloqueada pela lama. E olha o que ele preparou no restaurante que tem na beira da estrada. Feijoada quentinha. Fez mais de 80 marmitas. É pouco, mas é com amor e carinho. Aquela feijoadinha top. A minha sobrinha que mora comigo, meu sobrinho, já chegou e falou assim, vou te ajudar. Eu nem fiz essas contas quanto eu gastei. Isso, para mim, só de ter feito essa ação e eles terem aceitado de bom coração, não há dinheiro que pague. Bacana, né? Muito. Vamos agora a São Paulo falar com a Eliana Marques, porque ela tem a previsão do tempo para a gente, não só em Minas Gerais, mas em todas as regiões do país, né, Eliana? Boa noite para você. Boa noite para você também, Elter. Boa noite para Ana Luísa e boa noite a todos vocês. A chuva predomina pelo Brasil e somente 3 áreas, as que estão em amarelo, terão tempo firme o dia todo. Minas está de novo na previsão de temporal, além de todo o estado do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Vale do Paraíba em São Paulo, leste do Paraná e Vale do Itajaí em Santa Catarina. E também continuam nesse aviso Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Belém, Palmas, Rio de Janeiro, Cuiabá e Brasília têm expectativa de muita chuva também. E rios dessas 3 bacias já transbordaram. O Doce lá em Cidades Mineiras, também em Linhares, no Espírito Santo. Todos os rios estão com tendência de subir mais, segundo o Serviço Geológico do Brasil. E no Rio de Janeiro há 4 cidades atingidas, além de Itaperuna e Aperibé, também Cardoso Moreira e Santo Antônio de Pádua. Em Minas, o Serviço Geológico diz que o Rio São Francisco também deve transbordar nas próximas horas, no município de Pirapora. A chuvarada persiste por causa dos mesmos fatores que mostramos aqui na semana passada, uma forte convergência de umidade
instabilidade, chegando aqui pelo norte do Brasil e descendo pelo centro-oeste e sudeste. Praticamente só as áreas com sol amanhã é que não tem nuvem aqui nessa imagem de satélite, Elter. Então fica aí o alerta para as prefeituras, para a população e para a defesa civil desses municípios, dessas regiões, né, Eliana? Agora, e as temperaturas? Exatamente isso. Olha, as temperaturas, elas estão mais baixas aqui em Curitiba, também São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. Nas outras capitais, está mais abafado. E com calorão amanhã de até 36 graus em Boa Vista e 33 em Porto Alegre. Essas são as únicas capitais sem previsão de chuva amanhã. Já em Campo Grande, no Recife e em Salvador, faz calor também e pode chover um pouco. E as mudanças mais significativas nessa semana vêm a partir de quinta-feira. A chuva vai finalmente diminuir no sudeste, porém voltará a aumentar no Nordeste, principalmente no Maranhão e no Piauí. E os dias friozinhos estão contados aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. No Rio já fica mais abafado amanhã, com máxima de 28 graus. Já aqui em São Paulo, amanhã 25 graus, na quarta-feira 26, na quinta 27, já fica mais abafado também. Agora, calor mesmo é no fim da semana, com até 31 graus no sábado. Agora sim tá parecendo verão por aqui, Elter. Agora sim, quente e abafado. Obrigado, Eliana. Até amanhã. Até. A seguir, hospitais nos Estados Unidos têm recorde de internações de crianças e adolescentes por Covid. O sistema de dados do Ministério da Saúde completa um mês com instabilidade. A avalanche de novos casos de Covid causados pela variante Ômicron começa a diminuir no Reino Unido. O governo britânico olha bem para os números e vê sinais de que o auge da onda de contágio ficou para trás. Os novos casos de Covid vêm diminuindo na Inglaterra. A equipe de saúde pública de Londres afirma que a capital não é mais o epicentro da Covid no país. O infectologista Kevin Fenton explicou que a cidade talvez não esteja mais no pico do surto da Ômicron. Mas ele alertou que a fase crítica da pandemia não passou. O patamar de infecções ainda é muito alto. 1 em cada 10 londrinos está infectado. O governo sabe que é cedo para cravar uma tendência. O Conselho Científico daqui avisou que as festas de fim de ano e a volta às aulas podem interferir nos dados. Agora, é fato que o número de mortes está infinitamente menor na comparação com janeiro do ano passado. Mais de 80% dos ingleses completaram a vacinação. O ministro da Saúde disse que falava com honestidade. As próximas semanas vão ser difíceis. Ainda que o contágio diminua, ele demora perto de 2 semanas para ter um impacto nos hospitais. Desde fevereiro do ano passado, o Reino Unido não via tantas internações, e a maioria de idosos. O NHS, o equivalente britânico ao SUS, avisou que vai provavelmente enfrentar uma pressão real nas próximas 2, 3 ou mais semanas. O governo britânico, inclusive, fechou contratos com hospitais privados para receberem pacientes do sistema público por 3 meses. Até 20% dos hospitais daqui precisaram cancelar procedimentos de rotina e veem as suas emergências aumentando. O chefe do sistema de saúde explicou na sexta que a Ômicron significa mais pacientes e menos equipes para tratar. Os últimos dados do governo britânico mostram que mais de 35 mil profissionais da saúde faltaram 1 semana de trabalho porque estavam com Covid. Ainda é uma situação que sobrecarrega os hospitais, a ponto de o Exército mandar médicos e enfermeiros para ajudar. Mas o chefe executivo de uma associação de diretores de hospitais acha que a linha de frente vai aguentar. Chris Hobson disse que as vacinas estão funcionando e que a maioria dos associados aposta que as hospitalizações vão começar a diminuir também. O primeiro-ministro britânico acha que pode lidar com a nova onda sem novas restrições. Boris Johnson cogita, inclusive, diminuir o período de isolamento de infectados de 7 para 5 dias. Mas ele deixou claro hoje que vai seguir a opinião do Conselho Científico. Os Estados Unidos registraram o maior número diário de crianças e adolescentes hospitalizados com Covid desde o começo da pandemia. A explosão incontrolável no número de casos de Covid causados pela Ômicron se reflete em todas as idades e levou os Estados Unidos a terem uma média de quase 800 crianças e adolescentes sendo internados a cada dia.
O número é o dobro de 2 semanas atrás e é particularmente preocupante entre as crianças com menos de 5 anos, que ainda não podem se vacinar. A taxa de hospitalização delas saltou de 3,2 a cada 100 mil crianças para 5,3 nas últimas 2 semanas de 2021. Um número muito alto se comparado com a taxa de hospitalização de crianças e adolescentes de 5 a 18 anos, que é de 1 para cada 100 mil. Os médicos ainda não sabem afirmar com certeza se o aumento é apenas uma consequência da alta massiva de crianças contaminadas com uma variante muito transmissível. A pediatra Ana Ruth Muradas trabalha em um dos maiores hospitais de Nova York e viu o número de atendimento de crianças mais novas passar de raro antes de dezembro para diário agora. Crianças ficam doentes, sim, e elas podem ficar muito doentes, sim. Eu mesma já vi isso anteriormente, durante toda essa pandemia. Crianças podem morrer de infecção de coronavírus, sim, embora o número é muito baixo, mas a gente espera que a criança não morra de infecção, né? Então, casos, ainda que seja um número baixo em relação aos adultos, são suficientes para eu dizer, não, está normal. E o fato é que pessoas não vacinadas têm 17 vezes mais risco de acabarem hospitalizadas do que quem está vacinado. Ainda não há uma previsão de quando as vacinas vão ser liberadas aqui para os menores de 5 anos, mas o Centro de Controle de Doenças afirma que com as vacinas já disponíveis, dá para proteger sim essa faixa etária indiretamente, vacinando as crianças com mais de 5 anos, o que aqui já está acontecendo desde o começo de novembro, e também os adultos, dá para criar uma espécie de barreira de proteção em torno das crianças menores. 50% dos adolescentes de 12 a 17 anos e 16% das crianças de 5 a 11 estão totalmente imunizadas nos Estados Unidos. Um número que o CDC afirma que tem que ser maior para que quem pode se vacinar proteja aqueles que ainda não podem. A vacinação continua sendo fundamental porque ela diminui a propagação, ela diminui a intensidade de sintomas. Então, você tem os adultos dentro de casa vacinados, os adolescentes vacinados dentro de casa, as crianças menores acabam sendo mais protegidas, isso com certeza. O primeiro carregamento de vacina pediátrica da Pfizer vai chegar ao Brasil na madrugada de quinta-feira, quase um mês depois de a Anvisa ter autorizado a imunização de crianças de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde vai distribuir 1.248.000 doses proporcionalmente à população infantil de cada estado e do Distrito Federal. Hoje, o ministro Marcelo Queiroga anunciou que até o fim de janeiro, a Pfizer vai mandar 4.300.000 doses pediátricas, pouco mais de 1/10 do necessário para imunizar completamente os 20 milhões de crianças brasileiras de 5 a 11 anos. O presidente Jair Bolsonaro reagiu em entrevista à carta divulgada pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, no fim de semana. Durante a entrevista na semana passada, o presidente Bolsonaro minimizou o número de mortes de crianças pela Covid e colocou em dúvida a honestidade dos profissionais da agência por terem aprovado a vacinação infantil. As declarações de Bolsonaro provocaram a reação do presidente da Anvisa. Em carta divulgada no sábado, Barra Torres cobrou de Jair Bolsonaro que, se tivesse o menor indício de corrupção contra ele, que não perdesse tempo nem prevaricasse e que determinasse imediata investigação policial. Ou então que Bolsonaro se retratasse pelos ataques à agência. Hoje, em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro primeiro disse que se surpreendeu com a reação de Barra Torres e que não acusou ninguém de corrupção. Mas em outro momento da entrevista, Bolsonaro voltou a atacar a Anvisa. Bolsonaro disse, abre aspas, é comum a gente ver agências criando dificuldades para se vender facilidades, fecha aspas. O presidente afirmou também que não quer acusar a Anvisa de absolutamente nada, mas, abre aspas, que tem alguma coisa acontecendo, isso não há a menor dúvida que tem acontecendo, fecha aspas. O Ministério da Saúde anunciou hoje novas regras de isolamento para pacientes com Covid, de 5 a 10 dias. O protocolo prevê as seguintes situações. Isolamento por 5 dias.
Vale para pacientes sem sintomas respiratórios ou febre nas últimas 24 horas. É necessário fazer um teste negativo para sair do isolamento. Isolamento de 7 dias. Para sair no 7º dia, basta não ter mais sintomas. Não é preciso testar. Se no 7º dia ainda tiver sintomas, o paciente pode fazer o teste e, se der negativo, sair do isolamento. Em caso de teste positivo, o isolamento continua até o 10º dia. Após o 10º dia, se não houver mais sintomas, o paciente sai do isolamento sem necessidade de teste. Em todos os casos de liberação antes do 10º dia, deve-se evitar contato direto com outras pessoas e aglomerações e reforçar medidas como o uso de máscara e higienização das mãos. Se ao 5º dia completo o paciente estiver sem sintomas respiratórios e sem febre e sem uso de medicamento antitérmico e há pelo menos 24 horas, ele deve, se ele optar, ele pode testar nesse 5º dia. E se ao 7º dia o paciente estiver sem sintomas, sem febre, sem uso de medicamento antitérmicos e pelo menos 24 horas, ele não é necessário testar e pode sair do isolamento. Ao sair do isolamento após 7 dias completos, a gente sempre recomenda manter todas aquelas recomendações adicionais até o 10º dia. Entretanto, se ao 7º dia ele estiver com sintomas respiratórios ou febre, ele pode fazer a testagem no 7º dia. Se ele tiver, por exemplo, um resultado negativo, ele pode sair do isolamento se estiver sem sintomas respiratórios, sem febre, sem uso de medicamentos antitérmicos após 24 horas. Mas se ele der positivo, ele deve manter o isolamento até o 10º dia. E só sair do isolamento se estiver sem sintomas respiratórios, sem febre e sem uso de medicamento antitérmico por pelo menos 24 horas. Se após os 10 dias ele estiver sem sintomas, ao 10º dia ele estiver sem sintomas respiratórios, sem febre, sem uso de medicamento antitérmico e há pelo menos 24 horas, não é necessário testar para o isolamento e ele sai do isolamento no 10º dia e, como sempre reforçamos, deve manter as chamadas medidas não farmacológicas. O protocolo de isolamento dos pacientes com Covid varia de país para país. Depois do surgimento da Ômicron, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estabeleceu o isolamento de 5 dias para pacientes que não tiverem sentido sintomas nas últimas 24 horas. Na Inglaterra, o prazo é de 7 dias para quem testar negativo ou 10 dias para quem não fizer teste. Na França, se o paciente tiver sem sintomas, for vacinado e testar negativo, o isolamento é de 5 dias. Para quem não fizer o teste ou não for vacinado, o isolamento é de, no mínimo, 7 dias. A Organização Mundial da Saúde ainda não atualizou o protocolo adotado em maio de 2020. Isolamento de 13 dias para pacientes que tiverem sintomas e 10 para os que não tiverem. A alta nos casos de Covid tem causado impacto no funcionamento de vários setores da economia. O restaurante em São Paulo está com 2 funcionários a menos. Na semana passada, um garçom e um ajudante de cozinha testaram positivo para a Covid. A questão do salão a gente consegue adequar de uma forma mais simples. A questão da cozinha, numa necessidade maior, você acaba tendo que deslocar uma pessoa do salão para fazer essa cobertura. O presidente da associação que representa o setor diz que os afastamentos por gripe ou Covid giram em torno de 20%. O que nós estamos fazendo é agir rapidamente, isolando esses funcionários, mandando para casa, aproveitando toda a experiência anterior, né, de 18 meses de pandemia. Porque me parece que a vacina resolveu, né? Os casos graves mesmo são muito poucos. Nos shoppings, o número crescente de funcionários afastados levou uma associação que reúne redes de lojas a pedir a redução da jornada de trabalho por algumas semanas. Tem lojista que tem 6, 7 funcionários e 4 estão de atestado. Então, se a gente conseguisse tirar 1 ou 2 horas pela manhã e a última hora durante a semana, isso já facilitaria bem a
nossa operação, né? Em nota, a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, declarou que as situações estão sendo acompanhadas e que há cenários divergentes entre os mais de 100 mil lojistas e 600 shoppings no país, o que requer um olhar único para cada caso e não uma regra que inviabiliza o setor. Nos aeroportos, o afastamento de tripulantes das empresas aéreas já traz consequências. Nos últimos dias, a Azul e Latam, duas das maiores companhias do país, já cancelaram ou remarcaram mais de 500 voos. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas diz que em nenhum momento da pandemia, tantos funcionários tiveram que ser afastados ao mesmo tempo e que substituir uma mão de obra tão específica é quase impossível. Tanto os pilotos quanto os comissários precisam fazer todo um treinamento prévio até se tornarem ativos quando entram numa companhia aérea. Os pilotos, evidentemente, têm um treinamento mais avançado, com treinamento em simulador, com treinamento em voo, com várias avaliações. Então, não é um processo que, da noite para o dia, tu consegue suprir uma eventual retraída no número de tripulantes disponíveis ao voo. Evaldo de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, explica que a maioria dos casos de Ômicron é leve, mas como ela é mais contagiosa, o isolamento é fundamental. A ideia do afastamento é que a gente faça uma contenção da disseminação do vírus. Eu entendo que é um conceito difícil para os empregadores, a sociedade como um todo sofre por isso, mas é a medida correta. A Latam declarou que orienta os passageiros a confirmarem o status do voo antes de irem para o aeroporto. Caso o voo tenha sido alterado, é preciso entrar no site da companhia para remarcar ou solicitar o reembolso da passagem. A Azul declarou que os passageiros estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo a assistência necessária. A Gol declarou que não cancelou nenhum voo no país por causa da pandemia. Um mês depois de sofrer um ataque hacker, o sistema do Ministério da Saúde continua instável e desatualizado. E cientistas não conseguem estimar a exata gravidade da pandemia no Brasil. Este pesquisador tentou entrar hoje à tarde em bancos de dados do Ministério da Saúde e, novamente, esbarrou com o apagão que já dura um mês. Eu vou até dar um refresh aqui na página. Não, a gente não tem acesso aos dados. O trabalho dele depende do site Open DataSUS, que continua fora do ar. Em meio ao rápido avanço da Ômicron, ele teme a falta de informações sobre o impacto da doença nas crianças. Não ter essa informação por faixa etária para crianças, a gente não sabe como a doença está se comportando nessas faixas etárias. Aí isso é preocupante. E tudo isso vai trazer, sim, infelizmente, um prejuízo mais à frente. No painel Coronavírus do Ministério, o número de óbitos, por exemplo, ainda é referente a 9 de dezembro. Já o Localiza SUS, que reúne dados sobre vacinação, também está defasado. E o aplicativo Conect SUS não registra as vacinas que muitos brasileiros tomaram contra a Covid-19. Eu e meu marido tomamos a dose de reforço da vacina de Covid aqui no Rio de Janeiro no dia 27 de dezembro de 2021 e até agora os dados não foram atualizados no Conect SUS. Um problema que começou ainda antes do apagão. Eu tomei a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid em fevereiro e março de 2021. A gente já está em 2022 e até agora nenhuma informação minha aparece no Conect SUS, nem da primeira, nem da segunda e nem da dose de reforço. Pesquisadores dizem que sem acesso aos bancos de dados fica muito mais difícil adotar medidas para enfrentar a pandemia. Um mês depois do ataque hacker ao Ministério da Saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais ainda encontram o sistema instável ou fora do ar. E ninguém consegue dizer exatamente qual tem sido o impacto da Ômicron na saúde da população brasileira. A gente não consegue planejar a abertura de novos serviços hospitalares, de centro de testagem, a abertura de novos leitos e entender as regiões onde o impacto da nova variante é maior.
A gente não viu a evolução e a chegada da Ômicron. Ela não apareceu de repente no ano novo, entendeu? Ela entrou ao longo do mês de dezembro e a gente estava completamente em voo cego ali, porque não tinha dado nenhum, a gente não viu os números crescerem. Fundador do Covid-19 Analytics, o professor Marcelo Medeiros interrompeu o serviço que ajudava autoridades a tomar decisões desde o início da pandemia. Inúmeros grupos no Brasil, né, tentando ajudar desde março de 2020, fazendo análises estatísticas, podendo prover informação não só à população, mas às autoridades, e esses grupos estão todos parados. Então a gravidade é grande, é voo cego. O Ministério da Saúde informou que 4 de suas plataformas foram restabelecidas ainda em dezembro. Afirmou que na última sexta-feira normalizou a integração entre os sistemas locais e a rede nacional de dados e que o retorno do acesso às informações tem sido gradual. Segundo o Ministério, a instabilidade no sistema não interferiu na vigilância da síndrome respiratória aguda grave, como a Covid. E agora o Fábio Turci traz para a gente os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Turci. Boa noite, Ana Luísa, Elter, boa noite para todos. O país registrou de ontem para hoje 111 mortes por Covid. O total de vítimas chegou a 620.142. Nas últimas 24 horas também foram 34.215 novos casos conhecidos, que é como agora a gente vai passar a chamar os diagnósticos de Covid. Na avaliação de especialistas, o altíssimo índice de contaminação pela variante Ômicron ainda parece não estar completamente refletido nos números de casos novos. Os especialistas reforçam a importância dos testes, assim como das medidas de isolamento em caso de sintomas e após o diagnóstico positivo. Também apontam que o apagão de dados por causa do ataque hacker, como a gente acabou de ver aí na reportagem, prejudica ainda as análises epidemiológicas. Desde o começo da pandemia, são mais de 22 milhões de casos. A média de casos continua subindo rapidamente. O aumento hoje é de 617% na comparação com a média de 2 semanas atrás. Estamos com 36.227 novos casos conhecidos por dia, em média. Esse número triplicou em 5 dias e é a maior média desde julho do ano passado. A média de mortes está em 128 por dia, alta de 17%. 10 estados estão com alta na média de mortes, 6 com estabilidade e 10 estados, mais o Distrito Federal, têm queda. Hoje, 11 estados não divulgaram as informações sobre a vacinação. Nas últimas 24 horas, 82.287 pessoas tomaram a primeira dose, 300 mil tomaram a segunda ou a dose única e 624.105 a dose de reforço. O total do dia foi de pouco mais de 1 milhão de vacinados. Desde o começo da vacinação, 161.724.589 brasileiros tomaram a primeira dose da vacina, 75,81% da população. 144.623.203 estão com a vacinação completa, 67,80%, e 30 milhões tomaram a dose de reforço, 14,09%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Elter, Ana Luísa. Obrigado, Turci. Boa noite para você. O tenista número 1 do mundo, mas que não é o número 1 em vacina, que fique claro. Ele é o número 1 do mundo, ele fez o primeiro treino na Austrália, horas depois de a justiça liberar a permanência dele no país, lá na Austrália, apesar de não estar vacinado. O sérvio Novak Djokovic passou 4 dias detido nesse hotel perto do aeroporto de Melbourne. O lugar serve de abrigo para refugiados, imigrantes ilegais e turistas cumprindo quarentena ao chegarem à Austrália. Mas hoje um juiz do estado de Vitória decidiu liberar o tenista. Logo em seguida, o sérvio divulgou uma foto treinando no complexo esportivo que vai receber o Aberto da Austrália a partir do próximo dia 17. Nessa publicação nas redes sociais, Djokovic agradeceu ao juiz do caso, Anthony Kelly. Ele também disse que, apesar de tudo o que aconteceu, quer ficar no país e competir. O sérvio chegou a Melbourne na última quarta-feira sem comprovante de vacinação para a Covid-19.
Hoje, durante a audiência no tribunal, Djokovic confirmou que não tomou a vacina contra o coronavírus, que é um requisito obrigatório para quem quer entrar na Austrália sem cumprir quarentena de 14 dias. A defesa do tenista diz que ele tem uma isenção médica garantida pelo governo do estado de Vitória e pela entidade que organiza o Aberto da Austrália, por ter contraído Covid e se recuperado da doença no mês passado. O juiz do caso alegou que os agentes de imigração da Austrália não cumpriram o tempo mínimo para Djokovic se justificar antes de cancelarem o visto do tenista. Apesar da decisão judicial favorável, Novak Djokovic ainda pode ser deportado pelo governo da Austrália. A lei de imigração desse país garante ao ministro da pasta, Alex Hawke, a autoridade de passar por cima do poder judiciário. Caso seja mandado embora, Djokovic será impedido de entrar na Austrália pelos próximos 3 anos. O Papa Francisco condenou hoje a desinformação sobre as vacinas contra a Covid. Foi durante o encontro anual com diplomatas de quase 200 países no Vaticano. Francisco lamentou que muitas pessoas se deixem levar pela ideologia e por declarações sem fundamento. E disse que a pandemia exige o que chamou de terapia da realidade. O Papa, que está completamente imunizado, também voltou a fazer um apelo pela distribuição igualitária de vacinas aos países pobres e disse que os cuidados de saúde são uma obrigação moral. A seguir, o nascimento de quíntuplos mobiliza um hospital em São Paulo. E pesquisadores descobrem o fóssil de um réptil marinho de 10 metros e milhões de anos. Morreu hoje em São Paulo, aos 61 anos, o ator e humorista pernambucano Batoré. Ele estava com câncer. Na Globo, Ivanildo Gomes Nogueira fez a novela Velho Chico e o seriado Cine Hollywood. Uma mulher deu à luz 5 bebês hoje em São Paulo. Os quíntuplos nasceram num hospital público especializado em gestações de alto risco. A alegria começou na sala do ultrassom. E bota batimento cardíaco nisso. 5 corações batendo na barriga da Yannick. Ela tem 28 anos, é vendedora de roupas na Zona Leste. Até ontem, era mãe de 2 crianças, o Murilo, de 5, e a Isis, de 3 anos. Hoje, 10 de janeiro, a Yannick se tornou oficialmente mãe de 7. A gravidez de quíntuplos não foi planejada, aconteceu naturalmente. Uma gestação delicada. Por isso ela passou os últimos 2 meses internada aqui. O parto, nessa maternidade pública, que é referência em casos de alto risco, mobilizou 2 salas, quase 15 profissionais só para os bebês e reuniu até uma plateia de estudantes de medicina. Quase uma sessão de cinema para acompanhar tudo numa transmissão em tempo real. A chance de ter uma gestação de quíntuplos é 1 para 1.700.000, né? Então é muito raro. Principalmente de forma espontânea, como foi o caso dela, que não fez nenhum tratamento, engravidou naturalmente. No auditório também estava a dona Madalena, avó da Yannick, bisa dos quíntuplos, apreensiva. Ela é pequenininha que nem eu, né? Para aguentar aquele barrigão, e eu acho que ela suportou bastante coisa pelos filhos. Quando os bebês começaram a nascer, o auditório vibrou. Enquanto o centro cirúrgico estava lotado de médicos auxiliares, enfermeiras faziam fila do lado de fora para pegar cada um dos bebês. Henrico foi o primeiro a aparecer. Depois vieram Ravi, Helena, Isabela e Madalena. Pequenininhos, com menos de 1,5 kg cada. E mesmo assim, fortes. A Yannick, em recuperação, falou comigo por chamada de vídeo. Estou super ansiosa aqui, né? Daqui a pouquinho eu também vou lá dar uma olhadinha nos babies, que eu só olhei na hora do parto, tô furiada. Ela contou que o namorado, pai das crianças, é colombiano, trabalha como motoboy e tá na correria, atrás do sustento da família. Os parentes estão fazendo uma vaquinha pela internet. No momento, assim, a minha preocupação maior mesmo é fralda e leite, né? Mas acredito que com o tempo, né, as coisinhas vão se ajeitando. A aventura está só começando, com desafios e preocupações multiplicadas e amor também. Agora a Bisa só vai curtir. Estou muito feliz, ao mesmo tempo a gente fica também preocupado, né?
Sabe como que é, né? Coração de mãe é maravilhoso. Coração de mãe cabe 5, 10, 20. Muita calma e paciência para Yannick. Saúde para Yannick e para esses 5 fofinhos. Bom, mas é o seguinte, pesquisadores anunciaram hoje a descoberta de um dos maiores fósseis já registrados no Reino Unido. Em janeiro do ano passado, num dia qualquer, 2 funcionários de um reservatório na região central da Inglaterra estavam lá fazendo o trabalho deles. Até que esbarraram com um negócio diferente, pensaram que fosse um cano e tiveram a curiosidade de cavar um pouco. Que cano que nada, a estrutura era diferente. Joe Davis lembra que ligou para a prefeitura e falou assim, acho que encontrei um dinossauro. A pessoa da prefeitura respondeu, olha, nós não temos um departamento de dinossauros, mas os paleontólogos vão aí entender melhor essa história. Começou então um grande trabalho. Logo eles concluíram que era mesmo o fóssil de um animal, mas estava na cara que não era um bicho comum. Meses depois veio a conclusão surpreendente. O esqueleto era de um ictiosauro, um réptil marinho raríssimo. Os ictiossauros foram extintos há coisa de 90 milhões de anos. Ao que tudo indica, esse tinha simplesmente uns 180 milhões. Apesar do nome, não é tecnicamente um dinossauro. De qualquer forma, é um predador imenso. Esse que eles encontraram tinha 10 metros de comprimento. Alguns podiam chegar até 25 metros. Esses animais ganharam o apelido de dragões marinhos, por terem olhos e dentes muito grandes. Um ano depois da descoberta, pesquisadores ingleses agora anunciaram a novidade e catalogaram o animal pré-histórico. Trata-se do maior desse tipo já encontrado aqui no Reino Unido. Nos anos 70, quando o reservatório foi construído, pesquisadores acharam 2 ictiossauros, mais incompletos e mas muito menores que esse. A equipe agora precisou dar uma atenção especial para o crânio, que pesa 1 tonelada. Colocou um bloco de argila para proteger direitinho, depois gesso e retirou o crânio dali para examinar em detalhes. Antes, um pesquisador deitou do lado do bicho. É ou não é desse tamanhinho que a gente fica quando para e pensa em como era esse planeta há quase 200 milhões de anos? O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Ótima noite para você.